geral, né? A gente teria que ficar aqui fazendo uma palestra muito mais abrangente para explicar em mais detalhes o que é a Escola de Saberes, mas nessa perspectiva assim mais objetiva, a Escola dos Saberes Ancestrais é isso. Sejam bem-vindos nessa noite tão especial e passo a palavra agora a Cris. Gratidão, Noemi. Boa noite a todos e todas. Nós sempre abrimos a nossa noite com as mensagens da Aline Ked, abrindo portas interiores, e na sequência nós também tiramos um anjo, e cada uma já pode preparar o seu anjo. Nós tiramos o anjo, a gente mostra o anjo, fala o nome e o nome do anjo, tá? Para fazer essa egrégora angélica, também angelical, né, que existe dentro da dança circular. Lembrando Findhorn, né, nossa conexão com Findhorn. Então, hoje, 23 de abril, hoje nós estamos tendo Vesak, a lua cheia de Buda, que é Sol em Touro e Lua em Escorpião, é uma lua da iluminação. Eles dizem ser a lua cor-de-rosa, é uma lua muito bonita, muito auspiciosa. Então, essa nossa noite eu tenho certeza que será muito especial. E onde a mama estiver, como uma boa sagitariana, ela estará nos ouvindo. Tenho plena certeza disso. Depende de você dar o primeiro passo na direção certa, fazendo contato direto comigo. O resto se desdobrará naturalmente. Cada alma tentará esse contato de maneira diferente, mas o que importa é que ele seja feito, mesmo que seja com hesitação no começo. Entenda que depois do primeiro passo, os outros se tornarão mais firmes e seguros. Você verá acontecer maravilha após maravilha se você fizer a minha vontade e cuidar para que minhas leis se manifestem na forma. Sua fé e crença se tornarão mais fortes e inabaláveis à medida que você esperar que somente aconteça o melhor e se nutra com isso. Veja os milagres acontecerem vezes e vezes seguidas, até que você não possa mais duvidar da maravilha dos meus caminhos, até que você coloque toda a sua fé e confiança em mim e permita que eu assuma o comando e dirija toda a sua vida. Então, gente, vamos ter fé e pé na estrada, né? Começar agora. Cristina, expansão. Hortência, fé. Ana, graça. Noemi. Fátima, paciência. Noemi, alegria. Luíse, inspiração. Dinorá, abundância. Daiane, liberação. Valéria, ternura. Mais alguém com alguma carta, alguma mensagem? Eleonora, cura. Perseverança. Não dá para ver, mas é do Oráculo do Pão. Muito bacana. Mais alguém?
Edmeia, fluxo de energia, é do oráculo do Ho Oponopono. Bom, eu acho que as pessoas que teriam que apresentar sua mensagem, né, já apresentaram. Olha, esse nosso encontro de hoje, ele nasceu de um desejo muito grande de honrar quem foi Nadir Mercedes de Veron, a primeira pessoa que falou quando nós estávamos organizando, que eu lembro, né, gente? Pode ter outra pessoa. Foi a Hortência, que sempre falava: vamos honrar a mama, porque nós estamos trabalhando, desde o ano passado, nós estamos trabalhando com a salvaguarda e chamando as pessoas que já estão na dança há mais tempo, também as pessoas do livro. Então, um dos trabalhos nossos, né? Nós começamos com o Peter Wallace, parece que foi o primeiro, salvo engano, foi em abril do ano passado, e trouxemos outras pessoas aqui. O Paulo já esteve, Renata, muitas outras pessoas já estiveram aqui, Sirlene, né? Nós temos um canal no YouTube e nossos vídeos estão lá. E a Nadir era um ser assim atemporal, né? Nadir, eu fiquei pensando como é que eu conheci a Nadir. Eu sei que foi na roda de dança, talvez tenha sido na Ana Barton, não me lembro, mas foi do começo. Eu sempre ficava na casa da Nadir, eu ficava hospedada na casa dela. Eu creio que o Paulo também seja mais ou menos desse período do início das danças em São Paulo. Não digo no Brasil, mas eu digo em São Paulo, com a chegada de Ana Barton, Peter Wallace, depois o livro. Então, todos nós temos uma história interessante para contar da Nadir. Ela todos os anos ela vinha a Goiânia, que ela tem um irmão aqui, não sei se ainda tem, mas ela tinha um irmão aqui com a família dele, os sobrinhos, e a gente estava sempre junto. Eu me lembro bem que Paulo e Vera, em 2008, ela foi convidada do Yves Moreau por 60 anos dele para ir para a Grécia, fazer uma viagem. Eu não me lembro bem a localização, mas toda aquela região da Grécia, Macedônia, parece. Vera e Paulo estiveram com ela nessa viagem, então muitas histórias também. E tem a Cris, né, a Cris Campos, que também foi uma das guardiãs do material da Mama, e tem, né, ela segue muito tudo que aprendeu com a Mama. E parece que a Maria Cecília, né, Vera, que você me falou que foi uma das pessoas que dançou antes com a Mama, bem no começo. Então, nós não temos uma ordem assim, não é uma mesa redonda virtual, onde uma vai encaixando na fala da outra, e vocês viram que a gente está tudo junto e misturado nessa roda, né? Nessa roda circular. A Celine, né? Nós estamos sempre juntos no mosaico de dança. Eu ficava na casa da Nadir na época do mosaico, também o encontro da Gláucia, a gente sempre junto. Então, era um grupo pequeno, mas era um grupo muito unido. E a Nadir sempre junto, né? Ela muito ativa, né? Muito ativa também, comandava muita coisa. Eu acho que o ascendente dela era Capricórnio, se eu não me engano. Eu cheguei a ver o mapa dela. Então, ela tinha um governo, né, com a gente. Ela era a irmã mais velha nossa e era sempre muito... E todo mundo obedecia a Nadir, né?
isso aí era meio básico. Ela tinha uma palavra muito firme. Então, eu gostaria agora que uma dessas três pessoas que eu falei pudesse começar a falar, talvez do Paulo, que foi a pessoa que a Nadir, não sei se ela escolheu, se eu poderia dizer que ficou com o grupo dela, que até hoje mantém esse grupo dela, essa chama viva, né, que é o Paulo Murakata, que foi muito bem escolhido, por sinal, ela sabia o que fazia, né? Ou a Cris, que deu sequência aí nos grupos também, está sempre junto, ou a Vera, que tinha uma amizade bem próxima com ela. Paulo, pode começar. A Vera. Ativar meu som, tá? Pronto. Bom, não dá para falar tudo, né? Mas eu sei exatamente o dia que eu conheci a Nadir, que foi para todos, né? Isso ainda não falei. Que foi em 2005, eu acho. 4, não sei. Que eu cheguei na Anhembi Morumbi, caída de paraquedas, que eu achei na internet, que eu queria fazer aula, porque eu só conhecia a Gabriele. Falei, gente, não pode existir só essa mulher, mesmo em 2005, né? Aí eu descobri a Nadir pela internet e fui lá. Cheguei, era o dia da gravação do CD, porque ela tinha 2 turmas. A Cris fazia parte das 2. A primeira era a turma que, daquele jeito da Nadir, de ser, botava a música e saía dançando. E vamos correr atrás. E da segunda aula era formação. Então era passo, ela dava toda a história da dança, super ensaiava. E aí a gente fazia uma gravação. Eu cheguei nesse dia, sem saber o que fazer, sem saber dançar, só com a Gabriele, que é bem diferente. Eu tinha um conceito, isso foi maravilhoso. Que eu sei da dança circular, eu devo a Gabriele, porque eu fiz uma formação fantástica. E no Brasil e na Itália. Mas a Nadir, eu cheguei, mas eu amei, eu falei, descobri que ela dançava as músicas folclóricas, ela tinha um jeito, né, sagitariana, mas ela era mandona, né? Mas era legal, porque ela sabia o que ela falava, ela fazia com certeza, ela não era uma qualquer, vou dizer. Então, ela tinha muita segurança, ela assim, ela dançava com a alma, transbordava alegria, ela prezava muito as amizades. E assim, naquele primeiro dia eu fiquei encantada com a professora, né, a Nadir, e as meninas. Eu falei, que grupo genial! Aí resolvi fazer tudo, ficar na primeira e na segunda turma. Isso foi o começo. Aí depois, muitos anos, fazendo outros cursos fora, a Nadir sempre ficava comigo no quarto, e talvez essa começou já uma amizade, a gente viajou. Quando ela convidou para ir para a Trácia, com o Paulo, eu e ela, foi também uma viagem, assim, cada vez mais, ela com aquela energia que transborda, né? E eu sou sagitariana, mas não cheguei no joelho dela, quanto mais. E ela dançava tudo, de manhã, de tarde, de noite, participava de tudo. Era uma maravilha. E, enfim, continuamos amigas, tinha a turminha do cinema. A gente tinha uma relação semanal, assim, então, sempre juntas, sabe? Era uma coisa, era um grupinho, Edmeia, Cecília. Quer dizer, na verdade, não só eu, naturalmente, né? Era um grupo de amigas que às vezes aumentava, às vezes diminuía, mas de qualquer maneira, a Nadir liderando, né? Ela sempre liderando. E, enfim, tem muita coisa, mas eu acho que tem coisas, coisas engraçadas também, que acho que todo mundo tem para contar dela. Que um dia ela está no ponto do ônibus, eu já tinha vendido o carro, e já começou a onda do celular, ela não tinha, ela levou o controle de televisão dela. Lembra dessa, Cristina? Aí apareceu um cara, ela pegou o controle da bolsa, pôs no ouvido e falou:
Olha, eu estou aqui, viu? Eu vou pegar esse ônibus, a gente já se encontra com o controle, sabe? Então, tinha coisas hilárias dela, que ela contava do trabalho. Olha, uma pessoa que toca uma música, a gente lembra dela. Nossa, essa é a Ana Dias. O Paulo foi muita coisa, né, que a gente faz lembrar dela. É impressionante. E foi legal, assim, que ela deixou um legado maravilhoso. Ela conseguiu deixar pessoas para continuar. A Cris e a Rosa, ela tinha 2 grupos, um quarto e um quinta, no final, né? E o da quarta que está com o Paulo, mas o da quinta foi com a Cris e a Rosa, que estão até hoje, e aí aumentaram as pessoas, claro, do Paulo vem outras pessoas, mas tipo assim, quem plantou foi ela, né? E graças a Deus tem a Cris e a Rosa que, meu, eu admiro essas duas fantásticas, continuam. É impressionante, uma raça danada. E o Paulo que ficou com a turma de terça. E aí cada uma implantou o seu modo. Então ficou a turma da Cristina de um jeito, a turma do Paulo do outro jeito, com a turma da Nadir, com o espírito da Nadir, mas com coisas diferentes. É um espetáculo isso. Você vê para que ela veio, né? Memorável. Bom, gente, acho que é isso. Tem muito para falar dela, mas eu acho que tem muita gente também, né? Tá bom? Cris, fala. Agora a Cris abre o microfone. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui, ter sido convidada para essa mesa redonda. Então, eu achei muito interessante do anjinho que eu tirei, que é autenticidade. Esse nome se chama Nadir. Acho que não existe ninguém mais autêntica do que ela, né? Então, eu gostaria aqui, eu fiz umas anotações, para eu não me perder muito, porque a história é longa, né? Então, assim, ó, hoje nós vamos homenagear uma mulher à frente do seu tempo. Uma mulher que detém uma história a ser respeitada, uma herança a ser preservada e uma dignidade a ser reverenciada. A minha experiência com ela remonta a 2002, mais ou menos. Eu sou meio ruim para datas. Eu participava de um grupo que fazia curso para a terceira idade no Colégio Meninópolis. E, do nada, esse curso acabou. Uma colega descobriu que na universidade, em Morumbi, havia um curso de informática para a terceira idade. Embora ninguém do grupo quisesse ir, eu acabei fazendo a cabeça da turma para que quisessem ir, porque para que fizessem o curso, para que elas não ficassem alienadas de seus filhos e netos, porque essa seria a nova linguagem, a linguagem do futuro. Aí todas concordaram, e lá fomos nós para a unidade da Roque Petroni, no Brooklyn. Lembra, né, Vera? Foi lá que você foi. Lá nós soubemos que fazia parte do curso, gratuitamente, aulas de dança circular. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Chegando na sala, eu me deparei com uma senhorinha de olhos muito azuis, portando um chapéuzinho de veludo, cheia de acessórios, nos aguardando. Aí eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? Após as apresentações e prévias explicações, dançamos. À medida que o tempo passava, mais me encantava com aquele universo totalmente novo e riquíssimo. Também poderíamos frequentar as danças na outra unidade, na rua Casa do Ator, um espaço maravilhoso onde aconteciam vários eventos, encontros. Era sensacional. O grupo aumentou ainda mais.
Depois de alguns anos, a universidade não mais permitiu as danças. E ficamos um bom tempo como nômades, experimentando locais aqui e ali. Com isso, o grupo se dispersou um pouco, né? Não tinha como. Em todos esses espaços, ela fez gravações de suas danças com as alunas. Chegamos a ter, como temos, 25 DVDs gravados de danças dela. Num período que eu não sei precisar o ano, ela começou a ministrar curso de aprofundamento em danças circulares, que funcionava na casa da Tininha Calazans, a contadora de histórias, para quem quisesse futuramente dar aulas, né? A Tininha morava no Brooklyn, perto da minha casa, e aí prontamente eu me inscrevi no grupo. Dentre os espaços que estivemos, fomos para o clube da prefeitura na Rua Arizona, no Brooklyn, onde a Nadir deu aulas por pouco tempo, porque ficava muito distante para ela. Então, ela entregou essas aulas para mim, para a Rosa, para a Líria e a Maria Helena Dias. Essas duas últimas saíram desse compromisso e apenas Rosa e eu permanecemos até hoje, participando de eventos na cidade, como o Brooklyn Fest, My Fest, danças na Praça Gentil Falcão e outros, sob o nome de Grupo Rosa e Cris, com as ex-alunas delas, as nossas e de outras rodas que a gente convida. Tudo isso são ramificações da nossa querida e saudosa mestra. Independente disso, ela acabou por fixar suas aulas no Instituto Pailim da Marina, lá na Vila Mariana. Aí, ultimamente, com algumas debilidades, porém sempre dançando, as suas aulas eram divididas com o Paulo Murakami. Necessário se faz aqui ressaltar que o Paulo representa o grande legado que ela nos deixou. E a ele somos grandemente agradecidas por dar continuidade ao seu inestimável trabalho. Eu quero agradecer aqui a Cris, a Marieta, a toda a equipe que organizou essa homenagem justa, né? E também pelo convite para participar dessa mesa redonda, que eu fiquei muito honrada. Eu gostaria de terminar com uma mensagem, porque eu acredito que mais para frente a Marieta vai colocar aqui alguma coisa do material, né, Marieta? E aí a gente fala alguma coisinha. A minha mensagem é o seguinte: que estejamos presentes em memórias alheias. Que alguém, já distante, lembre do nosso sorriso e se sinta acolhido. Que o nosso bem faça bem ao outro. Que sejamos a saudade batendo no peito de uma velha amizade. Que sejamos o amor que alguém nunca esqueceu. Que sejamos alguém que sorriu na rua e o desconhecido encantou-se. Que sejamos hoje e sempre uma coisa boa que mora dentro de cada um que passou por nós. E agora eu digo, sem medo de errar, essa coisa boa que passou por nós e que hoje mora dentro de cada um de nós se chama Nadir Mercedes Tiveron. Muito obrigada. Acho que agora é você, Conseguiram? Paulo. Sim, Conseguiram ficou me ouvir? ótimo. Muito bem, muito bem. Olá, acho que tá. Estão me ouvindo, não? Bom,
Boa noite. Ah, bom, falar sobre a, a dona Mercedes é meio complicado, né? Acho que realmente tem uma coisa que eu acho muito estranha, porque eu não lembro exatamente, aliás, quando foi que eu a conheci. Na realidade, foi há muitos tempos atrás, muitos anos, e isso foi, na realidade, antes das danças circulares, que a gente fazia, eu fazia danças étnicas ou danças folclóricas, o que poderia ser. E foi nessa fase que eu conheci a Nadia Mercedes, né? Então foi antes do que a gente chama de danças circulares, né? Foi depois que a gente também, eu acho que foi nessa época, ou numa certa transição, que a gente acabou ficando um pouco mais próximos, tal, e teve toda a questão da num grupo que se formou com a história do livro azul da Trion, que é a Bonetti, a Celine, que está por aí, e mais, eu não sei quem está por aí, que foi do livro também. E, e a gente acabou tendo uma espécie de grupo de estudos também, com esse pessoal desse livro, né? E que eu acho que, assim, para mim, a Nadir Mercedes, na realidade, eu acho que uma grande coisa que eu acho que ela teve, tá, não sei das quantas, na realidade, é assim, é como ela conseguia fazer a inclusão das pessoas para dançar, né? Eu acho que, assim, ela é um certo sentido, vamos dizer assim, eu acho que ela me lembra o que também o Petros fazia, né? Acho que os dois trilhavam meio que não exatamente o mesmo caminho, mas eles tinham um certo jeito parecido para incluir, fazer a inclusão das pessoas em volta, né? Eu acho que isso é o que foi muito evidente para mim isso nela, né? Acho que isso foi muito legal. E as loucuras dela, né? Todo mundo conhece, todo mundo tem alguma coisa. Eu lembro de uma coisa assim, de vez em quando a gente ia almoçar num domingo, a gente ia num restaurante vegetariano qualquer, tal, não sei das quantas. Um belo dia, quer dizer, obviamente que todo mundo conheceu como ela se vestia, tal, não sei das quantas, mas teve um dia que foi muito, muito estranho para mim, né? Eu fui pegá-la e, de repente, ela sai do prédio, estava frio, e ela simplesmente estava vestida com um casacão até o chão, pink, e com um chapéu, se é que se poderia chamar de chapéu, uma coisa desse tamanho, branco. Eu disse, meu Deus do céu, onde é que eu vou com essa mulher? Só dava ela, né? Então, assim, isso foi isso, e isso ela tinha uma característica muito grande, que era muito dela se vestir de uma forma razoavelmente ou muito extravagante, né? E isso eu acho que realmente chamava a atenção, e eu acho que foi muito legal da parte dela, né? Dessa autenticidade dela. Acho que isso mostrava muito o que ela era, né? Então, assim, teve e ela teve a e ela fez um convite para mim e para a Vera na época para ir com ela nessa viagem em comemoração dos 60 anos do Yves Moreau, pela que eles chamam de região da Tráquea, que é o norte da Grécia, sul da Bulgária e oeste da Turquia, né? E fomos nós com ela, né? O que foi muito interessante, porque na realidade assim foi um grupo super grande de pessoas de vários países, né? Não era
era gente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, do Japão, porque na realidade estava se comemorando também os 60 anos de um, acho que era focalizador japonês, eu não lembro mais o nome. Então tinha muita gente do Japão também, né? Mas todos eles, na realidade, eram de danças folclóricas, que trabalhavam com, gostavam de danças folclóricas, né? E a gente era meio que, né, um, um apêndice, vamos dizer assim, mas a gente não se sentiu excluído em nenhum momento, né? E isso foi super legal, essa vivência com eles, né, com todo esse povo, e tal, né? Foi super interessante, né? E, e dançar nas vilas da Grécia, da Bulgária e da Turquia foi extremamente proveitoso, foi muito bom, né? Bom, na realidade eu não sei nem mais o que falar sobre a Mercedes. A Mercedes era uma, uma pessoa super, super agitada, que ela queria fazer acontecer várias coisas, né? Eu acho que isso era oh, muito dela mesma, né? Então, na realidade, tem muitas coisas boas, né? Mas o que realmente mais me lembro é o casacão pink e o chapéu branco. E é Paulo, isso. Oi. como foi assumir a turma dela? Você que tem uma metodologia assim diferente, né? Como é que foi essa adaptação, essa transição? Para mim é assim, no começo realmente estranhou um pouco, porque na realidade era uma roda bem diferente do que eu estava acostumado, porque eu já tinha uma roda de terça-feira à noite, né? E ela tinha essa de quarta-feira, né? E um dia ela me chamou e perguntou se eu não podia ajudá-la nessa nessa empreitada da roda de quarta-feira, porque ela já estava começando a ficar numa fase um pouquinho mais complicadinha, né? Ela teve eu não sei se foi nessa época ou se foi antes que ela teve a queda, teve a quebra, 2011 a queda. que ela teve a Foi quebra do fêmur, 2011. né? Que ela teve que É. colocar prótese e tal, não sei das quantas. Então, assim, ela acabou pedindo para eu que ela queria que eu ajudasse a tocar a roda, né? Então, no começo, realmente, para mim foi bem estranho, né? Porque assim, era bem diferente do que eu costumava dar. Assim, a forma, né? Não só a forma, como também um pouco do repertório. Se bem que muita coisa que eu trabalhava, ela acabava trabalhando também, né? Então, eu acho que foi super interessante, né? Eu acho que quem mais estranhou foram as pessoas da roda. Acho eu, não sei. Então, mas agora acho que assim, muitas pessoas da época da Nadir ainda estão comigo nessa roda, nessa atual roda, e outras pessoas entraram, tal, por exemplo, com a pandemia, com a pandemia tudo mudou e a minha roda de terça-feira à noite, por exemplo, quando começou a voltar algumas coisas pós-pandemia, entre aspas, né? É, a minha roda noturna acabou não voltando, inclusive teve algumas pessoas que vieram da roda noturna para quarta-feira à tarde, inclusive a Maria de Fátima, por exemplo, a Líria, que agora não está mais na quarta-feira à tarde, mas está numa outra roda minha. Que mais? Eu não sei o que mais que tinha, que mais tem aí. Mas algumas pessoas então. E minha roda de terça-feira à noite acabou não voltando, não voltei a ter. Porque, inclusive, agora eu acho que assim, a situação está muito mais difícil para você ter alguma coisa a noturna, né? Acho que
a situação tá, a insegurança está maior, as pessoas não sei se acostumaram muito a ficar em casa, então agora as coisas para acontecer realmente à noite é muito mais difícil, né? Então eu acabo tendo só, se bem que eu tenho uma roda noturna na própria quarta-feira também, mas é um pouquinho mais cedo do que eu tinha, mas é uma outra roda totalmente diferente também do que era na terça-feira. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que assim, quem mais eu acho que sentiu diferença, eu acho que foram as participantes da roda. Eu acho que talvez a Cris Campos possa dizer mais sobre isso do que eu, né? Eu acho que eu tive que ter uma certa adaptação com as pessoas, tal, não sei das como é nada tão diferente assim, né? Mas eu acho que as pessoas da roda acho que tiveram que me aceitar muito mais do que eu a elas, né? Então, acho que hum, não sei, não foi, para mim não foi exatamente nenhum processo complicado, não. Muito pelo contrário, né? É sempre a gente Mas, está aprendendo alguma coisa. mas ficou mais leve? Como assim mais leve? Ah, menos sistemático? Porque Menos sistema. não, porque assim, a roda da Nadir, ela tinha um lado social muito grande, né? Sim. Que a Vera falou, ia ao cinema, comemorava aniversário, né? Isso acho que para você era uma coisa que não existia antes. Né? Não Não, sei não, se não é que assim, na realidade, assim, quando eu entrei, quando comecei na roda da Mercedes, eu achei que a roda dela estava numa coisa muito social, né? Assim, e tanto que agora, na realidade, ela não deixa de, quer dizer, toda roda acaba sendo um evento social, não deixa de ser. Mas agora, por exemplo, antes, na época de Mercedes, você tinha um intervalo muito maior, né? Sei lá, de 15, 20 minutos, meia hora, que tinha cafezinho, um bolinho ou alguma coisa assim. Tinha sempre, nos aniversários, sempre ela cantava daquele jeito dela, eu não lembro exatamente como que eram era uma forma diferente de cantar, né? Então, não sei se era de trás para frente ou né? Eu não lembro exatamente como que é, porque eu nunca registrei efetivamente isso, né? E realmente, e essa coisa do social, eu acabei, vamos dizer, não eliminando exatamente, mas assim, é que eu enxergo uma roda de uma com outro viés, né? Quer dizer, eu acho que não deixa de ser um evento social, mas assim, eu prefiro que a roda seja uma coisa muito mais, como é que eu posso dizer? É, intimista, de intimista, que dance, que tenha a parte intimista não é meditativa. o termo também, né? Eu acho que assim, uma coisa mais assim, é que eu sinto a dança como uma coisa mais para você se trabalhar internamente. Não sei se dá para. Ritualística. Não, eu não acho que eu faça rituais exatamente, né? Porque. Mas eu trabalho. Assim, eu acho que as pessoas percebem naturalmente assim o que eu trabalho, né? Que eu acho que eu trabalho assim, por exemplo, eu não tenho muitas escolhas de danças de, de festinha e tal, não sei das quantas, tal, não sei das quantas, que era uma característica muito grande da Mercedes, era pegar coisas muito alegres, tal, não sei das quantas. Não é que eu faça danças para baixo, não é isso, né? Mas assim, era uma coisa diferente, né? Então, Menos assim, Sagitário. oi? Menos Sagitário. Ah, Sagitário, muita festa, né? Muita alegria. não, eu sou bem diferente disso, né? Acho eu, né? Eu sou, vamos dizer, eu particularmente sou muito mais introspectivo, tá? Não sei das coisas, mas não que, por exemplo, as rodas tenham que ser introspectivas. Na realidade, as minhas escolhas são muito mais por um viés para te alimentar de alguma forma
diferente, um alimentar de uma forma mais de te preencher, para você se sentir bem, de crescer espiritualmente, né? Não é uma coisa só de festa, né? Então, por isso que eu falo que eu acho que assim, as pessoas que estavam na roda Nadir que acho que sentiram uma diferença muito maior do que eu próprio, né? Porque eu acho que eu tinha que trabalhar do meu jeito, da minha forma de ver, né? Então, acho que é isso. É que eu acho muito interessante, Paulo, porque esse lado social eu também tenho um pouco de dificuldade dessa forma, né? Mas às vezes eu vejo que é necessário, porque determinados grupos, eles precisam disso, né? E é uma coisa que eu tenho também que me adaptar dessa forma, assim. E eu acho que a Nadir fazia isso com muita categoria, com muita tranquilidade, né? Então eu Ah, e vejo ela bem. tirava de letra isso, né? É, ela assim, juntava o povo, aqueles trenzinhos que ela gostava, como é que chamavam aquelas danças americanas que ela gostava de par? Square, Square. Square, a rainha do Square, né? É. Square. Lembro, tinha que ter o Square, toda a dança dela. Vera, agora deixa eu te falar uma coisa que eu me lembro. Ela não queria comprar uma cortina na Turquia, um pouquinho também, tipo casacão pink, é? Não, ela comprou. Ela Naquela comprou. comprou. É. Aí ela entrou na loja, enlouqueceu. Aí o cara falou assim: Olha, sinto muito, você tem que saber as medidas. Ela falou: Tá aqui, ó. E o cara fala: Sabe quando o cara fica assim, sem saber o que falar, sem argumento? Eu espero você fazer. Vamos lá, eu te ajudo, não sei o que lá. Eu fui para a calçada, sentamos na beirada da loja e ela resolveu como ela queria, do jeito que ela queria, o comprimento que ela queria, a largura que ela queria. Só que era o tipo, o design, né, vamos assim dizer, turco. E o tecido, como que era um embaixo, o outro em cima, tudo cheio de 9 horas. E ela saiu com a cortina. E estava na casa dela. É o máximo, né? Assim, É. é impressionante. O vendedor olhava, não, e ela ia insistindo, insistindo. Ela tem um bom inglês, né? Saiu com a cortina. Ai, a gente não acreditou, né, Paulo? Falou, olha só, né? Foi Mas a também manhã inteira por conta da cortina. bom, isso é verdade, tivemos que esperar, né? Mas a gente também foi e voltou para a Turquia várias vezes, né? Porque começou lá, depois terminou lá, né, Paulo? Então a gente acabou indo É. várias vezes, fizemos um tour por toda a Turquia, a gente conheceu toda a Turquia turística, né? Capadócia, tudo, tudo. Derviche, Caravansarai, Casa da Maria, você pode imaginar aquelas águas de Pamukkale, foi bem completo, foi muito bom. Andamos de balão. Uma coisa que eu me lembro da Nadir, isso aí acho que para o povo mais antigo da dança, né? Para os modernos, talvez, os mais novos, talvez nem conheçam a música, porque nem sei se ela é tão dançada assim, que era o Rumelai, Nossa, né? com Que só certeza. tinha no AMB Morumbi, na Beth, no, como é que chamava? No André e É, na Beth, né? Que tinha Rumelai. E aí acho que foi em 97 que ela foi lá para Stockton, e ela chega uma noite aqui na minha casa, né, aqui em Goiânia, Cristina, consegui a dança roubada. Né? Roubada por quê? Porque ninguém dava a dança. Ela conseguiu em Stockton e veio me trazer. E logo em seguida, o Michael veio com a banda dele, tocou, vendeu, daí todo mundo passou a ter a dança, né? A música, o Melai. Mas quando ela conseguiu, ela ficou numa felicidade assim incrível. Eu vejo que a Nadir era uma pessoa muito entusiasmada pela vida. Ela tinha entusiasmo, uma coisa bem própria de Sagitário, né? Ela tinha esse encantamento pela vida. Quando eu a levei na cidade de Goiás, ela foi conhecer Casa de Coro, Palácio Conde dos Arcos.
nossa, ela assim ela vibrava com tudo. Eu tenho várias fotos com ela da cidade de Goiás. Sempre que ela vinha aqui, a gente fazia alguma coisa. E ela era muito boa na parte organizacional também. Tanto na casa dela, ela parecia casa de boneca, tudo tinha lugar certo para tudo. Né? Eu ficava muito na casa dela, principalmente no começo das danças, né? E era muito especial. A Nadir era uma pessoa de uma generosidade incrível, gostava de ajudar muito as pessoas, sempre ela estava ajudando alguém. Então, isso eu acho fantástico, né? Era uma coisa que ela não teve filhos, né? Ela não casou, mas o tanto de filho que ela teve foi assim incrível, né? Que ela teve muitos, né? Nós mesmos, né? Todos, né? A mama, né? A mama, então, e sempre muito respeitada, tudo. Mas foi uma figura inesquecível. Pode falar, Cris. Pode falar. Estava abrindo o microfone. É que o Paulo me citou, né, na fala dele, e então eu queria falar para ele o seguinte, que antes de nós ficarmos totalmente com o Paulo, com as aulas dele, houve um período que eu até citei na minha fala, que eles davam aula juntos, né? Quer dizer, a Nadir dava uma parte, depois entrava o Paulo. Então, nós fomos entrando gradativamente no ritmo do Paulo, tá? Hoje em dia, eu diria que as aulas do Paulo, se fosse fazer uma análise assim, são bem mais silenciosas, digamos, nos intervalos, o que não acontecia nos intervalos das aulas da Nadir, né? Era uma social total, né? Já nas aulas do Paulo, a gente já acostumou, né? É diferente? É. Quer dizer, é uma aula que se tornou silenciosa entre os espaços de uma dança e outra, um intervalo também é um intervalo bem mais curto, tudo mais, mas a gente sente que é uma aula bem introspectiva, a gente sente bastante a dança. Não que a gente não sentisse com a Nadir, mas é o estilo dele é diferente, então a gente entrou nessa vibe, né, do palco. As pessoas realmente sentem o introspectivo que a dança leva, né? Então, não se preocupe, Paulo, mas você já está um pouquinho diferente para nós, já está mais acessível. A gente também está notando isso. Está tudo bem, fica tranquilo. Era isso que eu queria dizer. Beleza. Acho que tem um lado que a gente poderia ouvir um pouquinho também, que acho que por um lado está provavelmente um pouquinho diferente, que talvez a gente não conheça tanto, porque acho que a Cecília poderia comentar alguma coisa, porque ela teve uma amizade com a Nadir Mercedes muito mais próxima em alguns aspectos, então acho que ela poderia comentar alguma coisa para a gente, não é, Cecília? Concordo, concordo. Eu ia falar exatamente isso, porque a Cecília, eu acho que é a pessoa que teve maior longevidade de convivência com a Nadir, porque ela também é das danças desses princípios de vocês aí, que eu não sou, até os últimos dias. Ela fazia compra, ela sentava distante para conversar, porque a Nadir se sentia muito sozinha. Ela tem coisas bem ricas assim para contar. Bom, Abre teu microfone. Já Eu tá. conheci a Nadir em 1998. Ela fazia um grupo de dança na Palas Atena. Era um grupo pequeno, não muito grande, mas nos intervalos a gente fazia muito barulho, o pessoal não gostava de desistir de alojar a gente lá. Então, ficamos num momento sem para onde ir, acabamos indo para o meu consultório. Fizemos um grupo pequeno, mas fizemos dança no meu consultório um tempo. Depois também fizemos no salão de festa do prédio dela. Depois nós fomos para um outro apartamento na Ribeirão Preto, da Vasti, que tinha um apartamento grande, com um salão grande, fomos lá. E ela foi, né? Ela se ganhou para a cidade toda aí, com muitos lugares com dança, né?
Agora, acontece que a Nadir era minha vizinha. Até hoje eu acho que é a minha vizinha, porque eu passo em frente dela todo dia e lembro muito dela. Era minha vizinha, então a gente se encontrava muito, vínhamos embora juntas, né? E eu era confidente dela. Ela desabafava muito comigo as coisas, me contava muito, né? E eu dava muito apoio a ela, então a gente era muito próximo. Além de eu acompanhar todos esses 20 anos aí de dança, teve períodos que eu parei um pouco e voltava, eu sempre parava um pouco e voltava. E depois, a última viagem que ela foi para Stockton, ela me chamou, que muita gente do grupo já tinha ido para aquele festival de Stockton. E ela falou: "Ó, minha última vez, ou você vai agora comigo ou você não vai mais." Então, eu fui para Stockton com ela, foi muito bom. A Vera também foi, com uma outra amiga. Ficamos lá participando do festival todo. E depois também ela resolveu fazer uma última viagem na vida dela, que ela viajava muito, que era para Marrocos. Era para a gente ir num grupo que não deu certo, o grupo, mas como eu e a Nadir já tínhamos comprado a passagem, fomos nós duas com a cara e coragem, sem grupo, sem guia, sem nada, para Casablanca. E lá a gente conseguiu guia, conseguimos pessoas para fazer a viagem com a gente. E, aliás, foram só nós duas com guia, com o carro dele, era o nosso anjo da guarda. Eles falavam: "Vocês querem fazer isso ou aquilo?" Eu sugiro: "Talvez vocês descansem agora, pega a piscina do hotel." Então, era um cara que tratava a gente como se nós duas fossem avós, as mães dele. Tratava a gente muito bem. Acho que foi a última viagem maravilhosa que ela fez na vida. Montou no camelo, embora tenha tido aquele problema de ter quebrado o quadril, né? Mas ela chegou a montar, andou uns 15 minutos no camelo, na areia, mas não aguentou muito, desceu. Depois eu continuei sozinha, lá nas dunas, lá, tirei muitas fotos com ela, e ela punha aquele lenço azul enrolado na cara dela, assim. Era muito, parecia uma beduína, eu e ela, uma beduína lá com os lenços enrolados no rosto. Então, foi a última viagem dela que ela fez comigo. E como ela era muito sonhadora, né? Ela adorava filmes assim, e ela sonhava com o bar de Casablanca, do filme Casablanca. Aí nós fomos no bar. Aí o bar era todo parecido, igual ao do filme. Tinha um cara tocando piano, das músicas daquela época, e ela quis tirar foto, né, no balcão, como se fosse a personagem do filme. E depois aí até descobrimos que, na verdade, aquele bar do filme era montagem em Hollywood. Eles que montaram o bar muito depois. Então, não era o verdadeiro bar. Mas ela viveu como se fosse o verdadeiro bar, ela estivesse dentro do filme. Então, foi essa a última viagem dela. Acho que ela gostou muito. Foi uma viagem muito feliz, que deu tudo muito certo entre a gente. Foi muito bom. Então, é isso. Agora eu sinto falta da minha amiga, não só da minha professora de dança. Minha amiga, que eu passo em frente à casa, ela não está mais. Ela vinha muito conversar comigo, tomar chá da tarde comigo, eu ia lá. Fazíamos coisas juntos, ia muito cinema junto. É isso. Gratidão, Cecília. Muitas histórias, né, boas aí para contar. Tem muitas histórias. Eu queria só acrescentar uma coisa, porque também fomos amiga da Nadir, só que de outro grupo, porque ela, além de frequentar a Federação Espírita, era muito ativa no grupo da paneuritmia. Só um Então, instantinho. a gente se encontrava toda semana para fazer tanto a dança, não, a dança circular era um domingo por mês, eu acho. A paneuritmia era semanal. Então, a gente tinha muito contato, e cada vez que ela vinha de uma viagem internacional, eu nunca viajei com ela fazia um histórico daquela viagem, daí ela me dava, eu passava limpo. Eu tenho as histórias dela no meu computador, e ela tinha muita verve para contar as histórias, a viagem dela. É muito interessante, né? Realmente ela foi uma pessoa especial em todos
aspectos. E a sobrinha dela está nos assistindo. Não sei se a Valéria vai querer falar alguma coisa. Eu vou encerrar o meu Você aqui. foi à viagem para a Bulgária com ela, Eleonora? Eu não viajei com ela. Eu não viajei. Mas eu viajava pela redação dela, entendeu? Valéria, você gostaria de falar? Valéria Tiveron? Eu sei que tem a Líria aí, tem algumas pessoas que tiveram contato com a Nadir. É só falar o nome que a Marieta coloca na. Eu posso falar um pouquinho. Bom, a Ná, a gente chamava aqui de Ná, né? É minha tia, minha madrinha, e talvez contar alguma história diferente, né? Que eu também fui viajar com ela algumas vezes, também passei por coisas bem engraçadas, mas assim, ela era realmente uma pessoa que nos apoiava muito, toda a família, ela sempre estava disponível para nos ajudar, né? Quando a minha mãe adoeceu, ela vinha aqui uma vez por semana me ajudar. Minha mãe acamada, ela vinha uma vez por semana aqui de ônibus, de bengala, me ajudar, né? Então, uma coisa que, assim, não dá para esquecer jamais, né? E uma pessoa que meu pai morria de rir, falava para minha mãe, mas a sua irmã é muito esquisita, né? Falava para minha mãe. E era uma pessoa que nos ajudava muito em tudo. E é o que eu lembro, assim, de casa, também meu sobrinho, que é sobrinho neto dela, né, uma vez precisou ser operado, e ela foi todos os dias visitá-lo, todos os dias, e até hoje o Vitor, né, ele fala, tia, a tia Ná foi me visitar todos os dias no hospital, todo dia, e eu não vou esquecer isso nunca, né? Então, ela também tinha esse lado de nos apoiar todos na família, né? Então, são coisas assim que a gente, claro, agradece e ouvindo vocês contar também acho muito legal. E uma coisa engraçada, tem várias dela, né? Mas ela teve uma época que ela cismou e ela começou a ler um livro, A Dieta de Jesus. Não sei se vocês passaram por esses momentos junto com ela, e ela resolveu comer o que Jesus comia. Aí era uma confusão, que ela chegava aqui em casa e no domingo minha mãe fazia macarronada com porpeta, entende? E ela falava, mas Jesus não comia isso. Meu pai falava, senta aí, come, né? E às vezes ela falava, às vezes a minha mãe fazia peixe e ela dizia, mas esse peixe é do rio ou é do mar? Porque eu preciso saber, porque Jesus comia, não sei se era do mar, se era do rio. Bom, era a maior confusão aqui na minha casa, mas no fim dava tudo certo, a gente comia o que tinha e ela também, né? E era assim. Então, essas coisas engraçadas sempre aconteceram a vida inteira, né? Graças a Deus, ainda bem. E muito obrigada a vocês por fazer esse bonito encontro. Gratidão, Valéria. Eu sei que tem mais gente aí, que é a Celine. Cadê Celine? Será que ela ainda está aí, a Celine? Ela estava fazendo algumas coisas que ela colocou. Bom, já... Celine também tinha uma relação bem próxima com a Nadir. Enquanto a Celine está organizando as coisas dela, eu sei que a Líria também, né? A Líria começou a dançar com ela em São Paulo, né, Líria, que veio de Brasília. Você quer falar alguma coisa sobre? Posso falar rapidinho, também tentei listar aqui, senão eu vou esquecer. Então, a Nadir eu conheci praticamente quase no mesmo dia que a Vera, né? Eu cheguei, acho que uma aula antes, e fui com uma amiga. E essa amiga fazia a dança de salão. Na verdade, eu conheci a dança circular através da Cris, né? Eu fiz a formação com a Cristina Bonetti em Brasília.
Só que eu não conhecia ninguém de São Paulo quando eu voltei para São Paulo, né? E me deram uma indicação, foi acho que a Dolores de Brasília, que indicou a Nadir para mim, Eu que te né? indiquei. Eu que te indiquei. Fui É, eu. mas aí eu liguei para Dolores, acho que Ah, você que tá. falou para ela, alguma coisa assim. E aí, quando eu fui com essa minha amiga, a Nadir falou, gostou demais da minha amiga, né? E eu me senti meio assim, falei, bom, mas acho que, né? Acho que talvez não consiga continuar a fazer aula com a Nadir, mas a Nadir queria chamar a minha amiga para fazer aula com ela, que acabou não indo, e eu acabei continuando com ela. E na aula seguinte tinha a gravação do CD3, né, Vera? Nossa, aquilo foi assim uma entrada terrível para mim na aula dela, naquele grupo, né? Eu mal sabia dançar as danças circulares, porque apesar de ter feito a formação, eu não tinha grupo de treino e não dava aula ainda, né? E aí, eu descobri que ela tinha sido jardineira na antroposofia, na pedagogia Waldorf. O que que é? É professora de jardim, né? Então, percebi logo, porque ela queria trazer um texto para a gente ler, estudar no segundo horário de quinta. Ela sempre nos presenteava com trabalhos feitos por ela, né? Então, toda a professora Waldorf costuma fazer muita coisa artesanal e ela nunca, assim, esquecia de ninguém. Isso, assim, foi me chamando bastante atenção. Foi quando também tive a oportunidade de ir com ela 2 vezes no grupo da aula e de outras pessoas para Stockton, né? Ela contando que assim não sabia uma palavra em inglês e à medida que foi indo, eu não sei como é também se ela estudou ou não, mas ela foi ganhando fluência, né, em inglês, e quando chegou, quando eu pude ir, ela já estava oferecendo junto à coordenação do pessoal de Stockton a bolsa de estudos. Eu falei, uau, né, assim, para quem não sabia uma palavra e já poder levar pessoas oferecendo bolsa de estudo, eu achei o máximo, né? E, assim como a aventura dela na Bulgária com a paneuritmia, eu assim, fiquei embasbacada, né? Fora o relatório dela, super detalhado, que ela fez questão de ler para a gente, né? Em Stockton tem um caos, né, bem curioso, porque um dia ela estava no quarto com a Zona Norte, acho que é Beth Serri, estavam as duas juntas, e a chave se perdeu. Só que alguém, não me lembro, acho que foi a Beth que ficou no quarto e ela saiu para procurar, mas já era tarde da noite, mais do que 10 horas, não tinha ninguém quase por lá. E, de alguma forma, ela conseguiu pedir para chamar o chaveiro. Só que nesse meio tempo, nós estávamos naquele pós do pós, já reunidos com o pessoal da banda, o pessoal da banda já gostando de umas moças brasileiras lá, e aí aparece a Nadir, de pijama já, né, assim, camisola e tudo, e eles falam, mama, elas já vão, né? E ela nem sabendo o que estava acontecendo, né? Eu sei que eles saíram correndo no meio daquela sala, né? E aí, logo depois, encontraram a chave, mas ela nem, assim, não sabendo o que estava acontecendo, já estava criando um caos ali, né? E todo mundo chamando de mama. Ah, aí eu tive um afastamento com o grupo dela, porque eu tive que dar aula para outros grupos de dança circular, e também tive uma fase que eu fui dar aula para crianças, eram em recantos, acabei levando as danças também para essas crianças, e isso me fez afastar do grupo dela, né? Mas aí eu tentei seguir treinando, então foi quando eu comecei a frequentar as aulas do Paulo, né? Não sabia, né, Paulo? Eu perguntava, será que eu consigo te acompanhar? A primeira coisa que você falou, olha, eu não sou nada sociável. Foi a única coisa que ficou gravado para mim, convite de entrada, né? Falei, bom, mas vamos que vamos, né? E aí, essa questão das lembrancinhas, ela prosseguiu, eu já não era do grupo. Ela me fez sentir pertencendo ainda ao grupo dela, todo ano me trazendo a lembrancinha de final de ano, a caneca com o meu nome, né? E aquilo foi assim me impressionando demais, né? Então, cada uma de vocês contando o quanto ela
se dedicava às pessoas, assim ela era até com aqueles que já nem estavam mais com ela, como eu, por exemplo, né? Quando teve aquela homenagem aos mestres pioneiros, né, me chamou a atenção que ainda valia nela aquela que eu chamo de dom, né? Aquela busca daquela foto especial daquele velho, né, do começo dela, e que ela pôs num CD, DVD, e entregou para todos que estavam lá, né? E tudo isso, assim, sempre me mobilizou, né, pelo jeito dela. E aí eu fui reencontrá-la, na verdade, no próprio grupo do Paulo, né? Já aí dançando junto com ela, o que foi muito bom poder estar convivendo. Fora esse grupo, eu depois, anos depois, soube que ela pertencia a um grupo de estudo, e que é um ramo bem importante na antroposofia, o ramo Ictus, e ela levava as danças. Ela levava as danças nas celebrações. Aí, quando continuaram as celebrações, eu fui reencontrando e aí começamos a revezar. Com o jeitinho dela, falei, Líria, você está naquela sala que eu dou nessa, tá? E coisas assim, né? E consegui reencontrá-la nesses momentos, né? Mas ela deixou uma marca inesquecível. Mesmo que eu desse as danças nesse grupo, o pessoal lembrava dela o tempo inteiro quando ela não estava, né? Então, essa marca está bem além do que a gente imagina. E é um pouco isso. Obrigada. Gratidão, Lídia. Celine já está a postos. Eu acho que a Edmeia também. Oi, Bia. Tudo bom, minha querida? Eu acho que a Edmeia também tem história. Eu já tive na casa da Edmeia com a Nadir. Quer falar alguma coisa, Edmeia? Eu estou lembrando, quer dizer, fora tudo isso que as meninas contaram, e o Paulo também, eu estou lembrando que no meu sítio alguém falou, mas a gente podia fazer umas festas juninas. E aí a gente começou a fazer, eu acho que foram 3 anos de festa junina. E um ano ela se vestiu, ela foi a noiva e enganou todos nós. Quase ninguém conseguia reconhecê-la. E era sempre muito animado, a gente ia em grupos grandes para lá. Foi bem interessante. Bom, sempre aquela animação dela, né? E, e eu sei que quando ela vestiu o vestido de noiva, ela contou também uma história, que ela, não sei se foi, eu acho que uma das irmãs dela é que confeccionou o vestido de noiva, e essa noiva nunca veio buscar o vestido. E o vestido ficou lá, guardado. Aí ela usou para esse casamento. Foi bem gostoso, assim, vivenciar essas festas lá com ela. A gente fazia fogueira também, andava pelo sítio, e sempre às manhãs tinha uma mesa bem comprida lá no sítio, mesa do café da manhã, e todo mundo conversava, então era uma delícia, assim, tá? Estar junto com ela, não é? Essa animação toda dela, de sempre contando alguma história, juntando sempre muita gente. Essa é uma das coisas que quer dizer, fora a vivência que a gente teve, não é? Depois de todas as aulas de quarta, a gente realmente ia ao cinema, normalmente Cecília, Vera, a gente ia assistir alguma coisa, né? Então era gostoso por isso. E que mais que eu acho que
Mais ou menos era isso já. Eu fui para ela, fui com ela para Stockton, eu mal dançava e ela, não, 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 vamos para Stockton, porque eu estou indo e é uma oportunidade para você ir. Eu mal tinha começado as danças circulares e consegui acompanhar o grupo, foi muito gostoso, né? Mas eu acho que ela tem histórias, ela que levava toda a turma do Brasil, ela é que organizava essa turma para ir para Stockton. Vários anos, eu não lembro quantos anos que ela fez isso. Eu fui uma vez só. Foi a vez que o Paulo foi com a gente, né? Paulo, Bruno, Maurícia, fomos nós. Eu acho que é isso. Gratidão, Edmeia. É que era Obrigada. uma amizade, né? Tinha uma Eu amizade entendo. além da dança, além das festas, de viagens, né? Tinha uma amizade assim bem próxima. Isso. Vera, Paulo, Cris, tem mais alguém? Porque a Celine disse que hoje ela é ouvinte, né? Então, mais alguém Cristina, que poderia falar? Oi. Sabe? Oi. Vera, você pode falar, eu só vou falar que a Rosa não pôde estar presente hoje, mas ela deixou um texto que a Noemi vai ler daqui a pouquinho. Mas pode falar, Tá bom. Vera, antes. Legal. Não, é que uma pessoa que está aqui, que ela nunca lembra de mim. Às vezes ela lembra, às vezes ela não lembra. A Tininha Calazans, que foi A a Tininha entrou? Que ótimo. minha está aí. Ela Que bom, eu avisei agora de última hora. Puxa, eu sei queria que ela pedir desculpas para ela. Não sei. Que bom que ela entrou. A Tininha, eu acho que tem coisas para falar, não é, Tininha? quem dançou na casa da Tininha, enfim, eu sei bastante coisa dela. Pode falar, Tininha? Oi. Que bom, Edmé, que você me avisou, vi agora às 8h30, uma alegria estar aqui. Então, eu conheci a Nadira, acho que foi ou 98 ou 99, na Casa 44, que eu ia contar a história da babushka. E aí eu fui conversar um pouco, eu queria fazer uma dança russa. E ela foi com aquele jeito encantador, né? Super generosa, solícita, essa coisa, né? Acho que me ensinou uma dança. Depois, eu fiz um pouco de dança com ela. Acho que ela viajava por toda São Paulo também. No Espaço Interior, que era uma clínica de psicólogas, no Brooklyn. Aqui no Brooklyn, acho que era na Bartolomeu Dias Velho, uma coisa assim. Ficamos lá um tempo e aí depois ela foi fazer um grupinho na minha casa, na garagem da minha casa. Às vezes de lá a gente ia para Iembi e a Cristina participava lá, né, Cristina, também. E você falou do lenço azul, eu lembrei que um amigo secreto lá no espaço anterior, ela era, acho que é daqueles de roubar, ela caiu. Eu já comprei pensando nela, assim, porque era uma echarpe muito linda, aquela tão bonita Nadir, né, com aqueles lenços todos, né, aquela mulher tão bonita. E eu devo muito a ela, porque ela me ensinou, assim, com muita generosidade, teve no meu casamento e com muito amor mesmo. Depois, quando era lá em casa, a gente almoçava, ela almoçava lá comigo, depois ela ia para Imbi. Só que aí eu parei as danças circulares. Eu estava aqui vendo vocês, falei, por que que eu parei? Por que que eu não fui na festa no sítio? Que aí eu resolvi fazer a formação em euritmia, que eu nem acabei, aí foi meio que eu saí para casa, deixei a dança no meio, depois eu deixei a euritmia no meio. Mas é essa figura mesmo, com muita vida, né? Muito amor mesmo, muita entrega. Acho que era uma mãe, assim, para mim também.
Mamãe. É isso. Gratidão, Tininha. Parece que tem alguém que foi madrinha do casamento da Nadir na festa junina. Quer colocar alguma coisa? Lúcia? Oi, sou eu, a Lúcia. Não sei se... Eu não estou me vendo. Vocês estão me vendo? Sim. Ah, então tá bom. Então, eu comecei a Nadir, eu sou dançante, mais de praça, né? Comecei ali no Trianon, com a Bia na Água Branca, vou muito na Rosa e na Cris, Paulo, Vera. Eu estou aqui numa roda de amigos, conheço a Lira, a Cecília, uma querida, e é muito legal isso, né? E a Edmeia, como sempre, nos convidando, né? Seja na casa dela ou no sítio. Aí eu fui 2 vezes ao sítio. A gente fazia as caminhadas, mas o café da manhã era, você já chegava na mesa, no terraço, a, a Nadir já estava lá, contando os causos. E aí todo mundo tomava café e falava, não, agora é panarritmia. Foi aí que eu conheci a panarritmia. Depois a gente caminhava, abraçava as árvores e tudo mais. Na casa da Nadir, eu nunca fui. Eu sempre a deixava na porta do prédio, eu dava carona para ela. E ela me contou uma vez que o apartamento dela era muito pequenininho, mas se assim que se abria a porta, tinha uma galinha toda colorida. Então ela falava, ah, é o meu ego que me recebe toda vez que eu chego em casa. Então fico imaginando, porque ela era muito colorida, né? E no domingo era o dia do... Nossa, estou até emocionada quando eu falo dela. Era o dia do lilás. Então, ela estava sempre de lilás, a sapatilha, a saia. Então, ela sempre tinha uma cor especial para o dia da semana. Então, isso é muito marcante. E eu lembro que todo mundo ficava na roda falando: ai, quando eu crescer, eu quero ser a Nadir. Quando eu crescer, eu quero ser que nem a mama, porque ela é um exemplo, uma musa, né? Então, ela sempre vai ser a minha musa. É isso. E o casamento? Gratidão. Como é que foi o casamento? Ah, então foi lindo. Quando foi Ela o casou com aniversário? quem? Sabe que eu não lembro? Eu tenho uma foto, eu estou assim, na frente da noiva, me esparramando, e ela está com o véu. E aí ela me deu a foto e falou: Lu, isso aqui é o meu primeiro e único casamento. Guarda essa foto que vai embarcar para sempre. E, na foto, sabe que eu não lembro que era o noivo? Eu só lembro da noiva. E depois a gente dançando em fila, que era aquela dança que ela adorava, de ir muito lentamente para um lado e para o outro, e depois um square, né? Em pleno. Bom, square é uma festa, né? Uma quadrilha para festa junina. Então é isso. Acho que muito bonita essa homenagem a ela. ela sendo a noiva, se tinha noivo ou não, estava tudo Não certo, né? importava. Ela Era o queria ser a centro. noiva. Muito legal. Você falando da galinha, só um instantinho. Ela tinha os personagens assim na casa dela também, alguma coisa, não tinha, não, Vera? Peter, ó, que ela chamava, tinha o nome de um homem que ela chamava. Uma coisa assim, eu não lembro. Ela tinha algumas coisas assim. Tinha o telefone, né, que era o... Ela... O Brad Pitt é com quem ela dormia. Ah, o Brad Pitt é aquela... Ah, eu sou um pouco responsável pelo Brad Pitt, que eu dormia muito com ela em workshop. E não começou, eu comecei a acordar e ficar sentada na cama, porque ela roncava e eu não suporto. Aí ela falou: o que está acontecendo? Ah, não, nossa, eu estou roncando. Eu falei: ai, tá. Segundo workshop, eu sentava e ficava na cama sentada. Eu estou roncando. Ai, Nadir, tá, eu não consigo, eu tinha trauma. E aí ela foi atrás desse Brad Pitt, que inclusive na nossa viagem com o Paulo era uma mochila, que é aquele bipap, não sei como é que chama isso, que ela levava, a gente queria ajudar, tá? Não, deixa meu, pode deixar, ela muito autoritária, né? Bancava as coisas dela.
E ela levava, depois disso, para todos os workshops, para todas as viagens, talvez na casa dela, não sei se ela dormia. Tinha alguma coisa assim. Eu lembro que ela tinha uns personagens que ela nominava. Ela chamava de Brad Pitt, depois ela mudou o nome por um outro. Até quando eu estava pensando nela, eu falei, meu, quem era o outro? Um desses dos antigos também, artistas. Era o Robert Redford. Robert Redford. Eu falava Brad Pitt, ela mudou. É Robert Redford. É isso mesmo. E eu tenho umas coisas dela para você, Cristina. Concentros, bonequinhos. Tá. Depois a gente conversa. Tá. Eu queria mostrar a foto do casamento. Ela de ótimo. noiva. Posso? Pode. Será assim? Espera aí. Mas quem era o noivo, Edmeia? Tinha noivo? Então, eu não lembro se é esse rapaz que era um amigo meu, não era das danças. Está dando para ver? Tá, ela está coberta. Ela está coberta, exatamente. A Lurdinha é das danças, ela era a juíza do casamento. E esse rapaz, ele faleceu, não é? É o César. Não sei se era ele. Parece que eu me lembro, era o filho de uma amiga minha, que foi. Eu acho que era ele, o Aidan. Não sei direito. A noiva ninguém esquece. A noiva, bom, também com cara vestida de noiva, estava ótima. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa sobre alguma memória com a Nadir? Tem uma fala, né, que é a Marieta, e também tem umas músicas, vídeos, né, Marieta? Fotos que a Cris passou. Podemos, na sequência? Sim, a Noemi vai falar e depois eu passo as fotos e os vídeos. Então, trazendo o depoimento de Rosa Lúcia, ela diz assim, homenagem a Nadir Mercedes Triveron. Eu conheci a dança circular, eu já era avó. Demorei um pouquinho para conhecer, mas a partir desse instante me apaixonei. E tendo uma mestra como a Nadir, não tinha como não nos apaixonarmos. A sua alegria, a sua vitalidade, tudo isso nos cativou. Era muito. Eu ia sempre sorrindo. Quando eu ia para a dança circular, eu já saía da minha casa feliz, porque eu ia encontrar uma turma maravilhosa, uma professora maravilhosa. Quando comecei a focalizar em Céu, Casa Branca, eu sempre recebi muito incentivo da Nadir. E no final de ano, havia sempre uma apresentação. Aí eu convidava a turma e ela aparecia com muitos convidados. Então, ela sempre me incentivou, sempre. Quando ela parou de fazer os encontros mensais na Vila Olímpia, no sítio da casa de Arthur, ela começou a fazer em um lugar mais distante, longe de onde morávamos. Ela começou a fazer os encontros no antigo Carandiru, no parque que é a Juventude hoje. Eu e a Cris morávamos na Zona Sul. Íamos de metrô até lá. Aí eu aprendi a andar de metrô junto com a Cris. Éramos incentivadas pela Nadir. E aí, por conta da segurança do local, do Parque da Juventude, a Nadir parou de fazer os encontros mensais. Então, nós pensamos em fazer nossos encontros mensais na época, quando nós estávamos focalizando no clube da comunidade do Brooklyn. E tínhamos o espaço da quadra de esportes para fazer isso. Aí começamos e ela estava sempre presente, nos incentivando. A seguir, eu e a Cris fazíamos os encontros mensais. A Nadir sempre esteve presente na minha vida. Quando eu ganhei minha primeira festa surpresa de aniversário aos 70 anos, ela e toda a turma estavam lá. Há 4 anos atrás, eu completei 80 anos e ela estava lá, com toda a nossa turma. Não dá para esquecer a Nadir.
é impossível. E todo o legado de músicas e danças que ela deixou, muito diferenciados, coisas lindas e tradicionais, que todos aprenderam no início, os nossos mestres mais antigos, e danças que ela trazia diferenciadas de outros grupos. A Nadi vai ser eternamente nossa mestra querida de nosso coração. Que ela descanse em paz agora, mas eu não estou mais triste, porque todos os dias eu lembro dela. Em todas as nossas rodas ela é lembrada. Não dá para esquecer a Nadi, inesquecível. Muito lindo, muito emocionante esse depoimento. Cristina, a Ana de Jesus falou que quer dar uma palavrinha rápida. Ah, tá. Pode falar. Depois você passa material, tá? Os vídeos e as Sim, fotos. sim, assim que ela falar. Cadê a Ana? Então, assim, muito honrada de estar aqui também sobre a Nadi, que eu a conheci nos encontros brasileiros, né? E pude vivenciar um pouquinho com ela da paneuritmia. Mas o que ficou marcado foi nos 5 anos que eu vou em Baçaí. Então, ela fazia paneuritmia lá, mas em 2020 ela não fez. Aí eu falei para ela, mas por que você não está fazendo? Eu já sabia. Aí ela falou, não, porque Glaucia me botou como fiscal de salão e você vai me ajudar a ser o fiscal de salão. E ficamos juntinhas sentadas e foi assim uma coisa muito forte que aconteceu. Ela também um dia quis fazer uma roda na praça à noite. Ela falou, e você vai me acompanhar para essa roda na praça à noite. Então, foi muito pouco os anos que eu tive a oportunidade de estar com ela, mas realmente era um ser ímpar, maravilhoso, totalmente diferente dos outros, sempre aberta e acolher a todos. Então, era isso que eu queria compartilhar. Uma saudade, uma saudade. Então, obrigada, Cris, e todos aí. Parabéns quem pôde vivenciar com a mama. Muito especial. Gratidão. E agora a Marieta vai passar, não sei se o áudio, o vídeo primeiro ou as fotos. Essa foto aí, nós estamos num navio. Quem foi deve lembrar. Nós estávamos dançando no navio. Isso foi ideia minha. Eu falei para a Nadir, Nadir, já pensou a gente dançando no navio? Aí ela resolveu fazer a viagem. Aqui ela está comemorando o aniversário. É a Vera aí, bem no meio. Não sei se estão me ouvindo. Sim, a gente te ouviu sim, Cris. Tiveram umas fotos de Stockton que a gente aparece com um vestidinho que eu fazia na época, uns vestidos de canga, e eu fiz com aquelas cangas do Brasil, e ela fez todo mundo comprar as minhas cangas para a gente estar em Stockton
devidamente paramentadas de brasileiras. Tudo bem, eu achei que eu deveria explicar alguma coisa das fotos, viu, Maria? Sim, sim, tudo bem. Agora o vídeo do Honrando os Mestres, né? Isso, já estou. É de uma importância vital, porque ela veio preencher um enorme vazio que eu tinha na vida. Eu sempre gostei de dançar, dançava danças de salão, mas chega uma época em que a vida muda e não existe mais essa oportunidade de ficar dançando em clubes. Então, eu passei uma boa temporada da minha vida sem dançar. Aí quando eu encontrei as danças circulares, elas preencheram todo aquele vazio e preenchem até hoje. E elas me completam, então. Né? Então tudo o que eu faço é ligado com a dança circular. Cada um, quando dança, sente o que significa para si, sabe? Tem dança que eu danço e eu choro. E não adianta você chegar na roda e falar assim, gente, eu vou ensinar uma dança que é de chorar. Pode crer que ninguém chora. Agora, se você fizer a dança e não falar nada, você vai ver gente chorando, o outro lembrando. Por quê? Tocou em algum lugar. Fez lembrar alguma coisa. São pessoas que Quando você fala em mestre, mas mestre, eu não sou mestre. Mas aí eu me lembrei que a Gláucia uma vez falou que mestre é aquele cujo aluno já o supera. Então, nesse sentido, eu posso ser considerada mestre. Entendeu? Então, eu aqui no meio desses outros mestres, estou me sentindo, não vou dizer rainha, porque eu teria que ser rainha de alguma coisa, mas eu não sou. Né? Então, é um privilégio, uma honra, uma alegria, uma felicidade. E se a felicidade, para mim, se resume em momentos. Este é um grande momento de felicidade. Obrigada. Receba a minha gratidão. Deus te abençoe. Nisa, 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 Tem mais alguma coisa aqui para passar, só um momentinho.
Eu achei importante trazer ela dançando panirritmia, porque também foi uma coisa muito forte, né? Muita gente conheceu ela através das danças circulares, nos encontros brasileiros, né? Em outros momentos. Alguém falou da Bulgária aí, né? Que ela esteve lá. Eu acho que esse vídeo, a fala da Nadir, conseguiu nos calar. Ela sempre nos fez sorrir, dar muita risada, coisas no gênero. Com essa fala dela, nós nos calamos. Porque tocou muito fundo. Ela tinha profundidade, ela tinha sabedoria. E ela era uma rainha. Ela tinha. Ela sabia onde estava, ela sabia se colocar, sabia colocar a gente no lugar, deixar sentado, né, na calçada, enquanto ela tinha que resolver, né, Vera e Paulo? Ela não tinha dificuldade em nos colocar no lugar que para ela poder realizar as coisas que ela sabia que era um direito, né? Ficou todo mundo muito calado. Eu mesmo nem sei o que falar, fechar a sala, porque acho que ela sempre foi muito presente na nossa vida. E cada um guarda no coração toda a amorosidade dela, toda a generosidade. Eu acho que é isso. Então, eu fecho aqui. Gostaria do Paulo, a Vera e a Cris darem as últimas contribuições da noite de hoje. Bom, eu acho que, na verdade, é agradecer, né, sempre que a gente tem a oportunidade, eu agradeço. Eu acho que toda vez que a gente pode enaltecer alguém pelo que fez na vida, né, eu acho que a gente ajuda a alma dessa pessoa, seja lá onde estiver. Mas são sempre coisas positivas, somos energia e aqui estamos mandando energia positiva, né, para o universo. E seja lá onde ela estiver, eu acredito que isso vai fazer bem. A gente não sabe nada, né, mas tem que contar com essa intuição nossa aqui da Terra. E agradecer a Cristina como organizadora, uma pessoa que está sempre trazendo, sempre buscando, ter um olhar refinadíssimo e acaba pegando, captando coisas, sabe? Na Lua Nova, o Isaac hoje. Então, assim, coisas que não tem coincidência, mas tem um empenho de uma pessoa, né? E a Cristina. Então, eu agradeço muito poder dividir com vocês, quer dizer, a gente teria vários dias e várias noites para falar, que é muita coisa sobre a Nadir. Mas eu acho que o pouco já enalteceu e demonstrou todo o nosso amor mesmo. Eu acho que a vida é feita disso, de amor, né? Então, muito obrigada. Gratidão, Vera. E eu estendo as suas palavras para o grupo todo. Nós somos em 8. E cada uma tece, puxa um fio para que isso aconteça. Com certeza. Obrigada. Bom, agradeço também a Cristina e todas as pessoas da Escola dos Saberes.
E acho que foi super muito bom estar aqui compartilhando alguma coisa em relação a essa pessoa incrível que foi, né? A Nadir Mercedes. E acho que a gente estará um dia com ela em qualquer momento da nossa vida, né? Obrigadíssimo por tudo. Gratidão, Paulo. Como eu disse no início, né? É uma mulher que estava à frente do seu tempo, é uma mulher que detém uma história a ser respeitada, uma herança a ser preservada e uma dignidade a ser reverenciada. Eu espero que ela receba tudo isso, todo esse nosso carinho, tudo aquilo que ela deixou dentro do nosso coração, que ela passou por nós e fez morada. Realmente fica difícil, como a Cris falou, depois dessa fala dela, me emociona demais. Está difícil falar alguma coisa. Eu quero agradecer esta oportunidade de estar aqui e honrar a minha mestra. Que ela seja muito abençoada, muito feliz onde ela estiver. E o meu muito obrigada a todos que colaboraram nesta noite memorável. Agradecer a toda essa equipe que preparou todo esse projeto, toda essa homenagem. Vocês foram muito felizes. E a Hortensita, que eu não citei, mas ela foi a primeira pessoa que falou sobre esta homenagem, né, Hortensita? Você entrou em contato comigo, me pedindo para mandar material para você, depois combinamos que seria para a Maria. Enfim, gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada, Cris, por ter aceitado o convite e estar aqui presente. Então, a gente se despede e agradece a todas as pessoas que participaram. Nós vamos colocar depois o vídeo na nossa plataforma e a gente aguarda vocês lá. Vocês podem passar para outras pessoas. Foi uma noite, assim, realmente memorável. Muito especial. Trazer a Mama é sempre muito especial. E gratidão a cada um de vocês que tornaram essa noite possível. E a Hortência também, que foi quem falou, não, vamos fazer, né? Porque a gente sempre tem essa salvaguarda com pessoas que ainda estão na roda, que ainda estão aqui. E nós trouxemos um ser encantado hoje. Então, e realmente ela é encantada. Cris, Um posso falar abraço. um pouquinho? Pode. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de dizer que eu entrei um pouco atrasada, mas eu senti muita amorosidade nesse encontro de hoje. De todos os encontros que a Escola dos Saberes Ancestrais promoveu, hoje eu senti amorosidade de cada um de vocês que falou um pouquinho, né? Nós pudemos, né, relembrar de uma forma muito linda momentos da mama, né? Então eu agradeço muitíssimo vocês. Estou também emocionada só de ouvi-los. Parabéns pela apresentação, pelas apresentações de vocês. E parabéns, Cris, mais uma vez. Parabéns para nós, né? Para todos que estão aqui. A Marinês também é da escola.
tem a de Norá também, que é da escola, que eu estou vendo aí, Valéria. Nós somos 8. 8 mulheres. Aliás, a mama é uma deusa, né? Sim. A mama é uma deusa. A deusa. Já que esse foi o assunto do encontro passado, muito bom. Eu Então, queria só gente, agradecer em nome da minha família, representando aqui os Tiveron. Muito obrigada, viu? Valeu. Um beijo para vocês. gratidão pela presença, Valéria. É sempre muito bem-vinda. E ter a Nadir com a gente, assim, ela é muito viva com a gente. Ela vive conosco. Nas nossas rodas, nas nossas histórias, em todos os momentos. Acho que deu para perceber, né? Sim, Depois a muito. gente manda a gravação, tá? Para a sua família. Tá, muito obrigada, gente. Né? Um grande abraço. Obrigada. Boa noite a todos. A gente vai fechando por aqui. Mas quem quiser ficar um pouquinho, eu vou fechar porque a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, né? Então eu acho que seria pertinente, ficaria muito legal terminar com alguns vídeos que a Cris me mandou. Eu dei uma resumidinha neles, são os 3 vídeos, eu acho que ficaria muito legal fechar, fazer esse fechamento com ela dançando com os grupos, tá bom? Então quem quiser ficar para assistir, fique, quem quiser indo saindo, né, do seu jeito também pode ser. E tenha todos uma boa noite. Está colocando, Maria? Não, ainda não, Cristina? gente. É porque meu celular, meu computador deu uma travadinha aqui. Já vai. Só um momento. Então, enquanto isso, posso falar uma coisa interessante que Claro. para mim foi que quando eu comecei nas danças lá no Trianon, né, no parque, todo mundo falava Nadir. Aí um dia chegaram para mim e falaram, eu vou na roda com a Mercedes. Falei, que interessante, deve ser uma nova focalizadora. Aí veio o Paulo e a Maurícia e falavam, porque a Mama hoje vai dar dança. Aí era um tal de quem é Nadir, quem é Mercedes, mas afinal, quem que é a Mama? Então, deu para a gente dar uma... Só para falar alguma coisinha enquanto o vídeo não vem, desculpa. Mas o nome dela era diferente, né? Nadir Mercedes.
Mais alguém quer colocar alguma coisa enquanto não... Aí sabe o que eu lembrei, Cris? Ah, Do casaco cor-de-rosa, com o chapéu branco que o Paulo falou. Aí teve uma vez eu fazendo as organizações aqui em casa e tinha um chapéuzinho cor-de-rosa. Eu falei, nossa, vai ficar bom para a Nadir usar com aquele casaco. Eu nem conheci. Opa. Israel também, Will Alfonso. Foi rápido demais. Tem outro, peraí. Nesse vídeo foi para mostrar a produção que a Nadir ia para as aulas, né? Chapeuzinho e tudo mais. Lenços, acessórios. sombrinha também ela gostava muito. Também. Verdade. Tem uma foto com ela e a Neuza Garduzzi com aquela sombrinha que a Cláudia deu lá na Bahia. Nossa, ficamos tirando um monte de foto. Cada hora uma ficava. Ah, isso daí foi para mostrar que ela, de braço quebrado, dando aula para a gente. Da frente, arcos atrás, arcos à frente, arcos atrás, 4 vezes. Aí vai para o centro. Mai, lá, lararira, mai, lararira. Aí para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Aí não apareceu ela batendo a palma no final da dança. Com o braço quebrado, batendo a palma aqui de ladinho, assim, mas fazia. E quando ela falava, vou dar uma dança bem lenta, a gente tinha que sair correndo, porque de lento não tinha nada. Não tinha nada. Essa aqui é o Paulo que está conduzindo a roda. Esse foi o último CD que nós gravamos, o último DVD, DVD 25. E ela chamou o Paulo, então, para puxar a roda. É a ciclo. Muito bom, muito bom. E é isso, gente. Gratidão a todos, todas. Boa noite. Gratidão. Obrigada, obrigada pelo convite. Então, coisa mais linda. Gratidão.